Eu queria começar essa palavra, né, de domingo, primeiro falando para você que antes de eu estar aqui ministrando para a igreja, o Senhor ministrou no meu coração. E a palavra, ela veio muito forte, né? E o tema da mensagem é quando a herança é colocada à venda. E eu não falo aqui só de herança material, não. Eu falo da herança espiritual, do legado, valores, princípios. Desculpa, pastor Felipe, mas a sua herança é só espiritual. Material ela não é. A única coisa que você e seu irmão vão ficar é uma casinha lá em São João de Meriti. Vai vender? Lá na beira do rio, que quando o rio enche a casa também. Mas a espiritual ela fica. E eu te pergunto, qual a herança você vai deixar para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos? Se você estivesse passando uma dificuldade financeira, você e a sua família, uma dificuldade não só financeira, mas vamos dizer, uma dificuldade de alguém doente na sua casa, você venderia os seus valores, os seus princípios, o seu legado, para resolver momentaneamente essa questão, esse problema? Será que às vezes a gente não coloca a nossa herança à venda sem a gente perceber, com as pequenas coisas do dia a dia, as concessões que a gente vai abrindo, e ali a gente está colocando o nosso legado, o nosso princípio, os nossos valores? Bastante tempo. A história é do anúncio da venda de um sítio. Dizem que ela é atribuída ao Olavo Bilac, um poeta. Eu não sei se é verdade. E diz que um amigo do poeta Olavo Bilac, ele queria muito vender uma propriedade, um sítio. E ele procurou Olavo Bilac, né, um poeta, porque ele queria um texto muito bem escrito. E nada melhor do que um poeta. E o amigo, né, Olavo Bilac, ficou: mas você tem certeza que você quer vender essa tua propriedade, esse teu sítio? Eu conheço esse sítio que você tem, eu conheço a sua propriedade. E, aos meus olhos, ela é uma bênção na sua vida. Por que você quer vender? E ele: não, eu preciso vender, está me dando muito trabalho. Eu imagino que num sítio, hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre sítio, fazenda. Eu imagino que a dificuldade num sítio são as folhas da árvore, que cai muito. Né, Felipe? Lembra do nosso pé de manga? Lá na nossa casa tinha um pé de manga, que todo dia dava folha. E o Felipe, ele era encarregado para varrer. Então, era muita folha, muita folha. No dia do Fernando, o Fernando sempre dava um jeito de, no final, o Felipe terminar. Então, eu imagino que o problema, né, que ele tinha eram folhas. Se tinha animais, né, nesse sítio, era cuidar dos animais. Aquela coisa da rotina do dia a dia, que é óbvio que um sítio vai dar. E o Olavo Bilac falou para ele: não, tá bom, eu vou então escrever o texto. E o Olavo Bilac escreveu o texto assim, ó. Ele conhecia muito bem o sítio e redigiu o seguinte texto: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou o amigo. E aí, você vendeu o sítio? Ele: não. Nem pensei mais nisso. Depois que eu li o texto que você fez, eu vi a bênção que eu tinha na minha vida. E eu desisti. Não cheguei nem a colocar à venda.
Há lares que a gente só percebe o valor que ele tem depois que a gente perde. Quando a gente coloca à venda e a gente perde aquele lar, a gente percebe o valor que ele tem. Amém? Esse texto é um texto para a gente refletir. Mas agora eu quero ler com você. Ao contrário desse homem que desistiu de vender a propriedade dele, quando ele conseguiu enxergar com os olhos do outro, que abriu os olhos dele, da bênção que ele tinha. Ao contrário desse homem, eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre Esaú. Ele que vendeu a herança dele. Eu já falei o tema da mensagem? Já falei, eu vou falar de novo então. Quando a herança é colocada à venda. Está lá em Gênesis 25, do 29 ao 34. Gênesis 25, do 29 ao 34. Eu gostei mais da outra versão do aplicativo da Chamar, da Bíblia. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? E Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Primeiro eu queria falar com você sobre primogenitura e primogenitude. Quem acha que significa a mesma coisa, as duas palavras? Primogenitura e primogenitude. Parece que significa a mesma coisa, não parece? Às vezes é até mais fácil para a gente, de repente você conhece mais primogenitude e é mais fácil usar primogenitude. Mas elas são duas palavras com significados diferentes. Primogenitura é liderança familiar, responsabilidade sobre os descendentes e continuidade da promessa de Deus, que era a cultura da época. Primogenitura não é só ser primogênito. Primogênito, o Felipe é primogênito, é o nosso filho primogênito. Nessa cultura aqui da época, ele teria a primogenitura, ele teria a liderança familiar, a responsabilidade sobre os descendentes e a continuidade da promessa de Deus. A primogenitura, ela é espiritual. É o legado, é a herança espiritual. Como eu falei no começo, hoje o Felipe só herdaria a herança espiritual, porque material nós não temos herança. Ainda. Toda a família, todos nós recebemos essa herança, recebemos esse presente de Deus. Olha para a pessoa do teu lado, você está com a sua família? Olha o presentão que Deus te deu. Pensa na Giovana, na sua mãe. Olha o presentão que Deus te deu. Olha que bênção que Deus te deu. E hoje eu vou deixar para vocês 4 sinais de que nós estamos vendendo a nossa herança sem a gente perceber. Primeiro, quando o cansaço passa a governar nossas decisões. Está lá no versículo 29, que diz: Esaú voltou ao campo exausto. Ele se deixou ser dominado pelo cansaço.
O cansaço era extremo? Eu imagino que sim. Mas ele colocou a primogenitura dele à venda. A promessa de Deus, o legado, a herança espiritual. Ele colocou à venda por conta de um prato de ensopado. De um prato de sopa de lentilha, que é o que diz a Bíblia. Famílias colocam a herança à venda quando decisões importantes, elas são tomadas no cansaço. Sem reflexão e sem oração. Quantas vezes a gente precisa decidir, tomar decisões sérias, e a gente está tomado pelo cansaço. E o cansaço, muitas vezes, não deixa a gente raciocinar no que é certo ou o que é errado. Às vezes o cansaço faz com que a gente tome decisões erradas. Então, uma orientação, uma instrução, não resolva nada no cansaço. Não tome decisão nenhuma no cansaço. Cuidado com a resposta que você tem que dar no cansaço. Consulte ao Senhor antes. Porque como aconteceu com Esaú, ele perdeu a herança espiritual dele por conta do cansaço. O cansaço, ele quer nos parar. Quantas vezes o cansaço ele quer nos parar? E a gente toma decisões seríssimas. E quem vai colher essas decisões? Nossos filhos, nossos netos, a nossa geração colhe a decisão que nós tomamos hoje. E o segundo sinal, quando o imediato se torna mais urgente, que está no versículo 30. Dai-me de comer, porque estou faminto. Ele chegou cansado. Dai-me de comer, porque eu estou morrendo de fome. Ele usou aqui uma figura de linguagem, né? Uma hipérbole. Estou morrendo de fome. Dai-me de comer, estou desesperado. Ele ia morrer? Ele não ia morrer de fome ali. Até porque para uma pessoa morrer de fome, acho que são 3 dias sem comer. Nem sei. Ou 3 dias sem água, mais de 3 dias. Então ele ali naquele cansaço dele extremo, dai-me de comer porque estou faminto, estou morrendo de fome. Ele usa essa figura de linguagem para intensificar um sentimento, a fome, naquela hora. Será que a herança espiritual dele valia aquele prato de lentilha? Valia aquele prato de sopa? E depois que ele saciasse a sua fome? O que ele entregou pelaquele prato de sopa? O prato de lentilhas representa o prazer momentâneo. Vendemos a herança quando o agora prevalece sobre o que Deus preparou para gerações. Foi o que eu já falei, né? Decisões que a gente toma hoje afeta a nossa geração. A decisão que você tomou hoje afeta a sua geração. Nós que estamos aqui, nós imigrantes, nós tomamos a decisão um dia. De quê? De deixar o nosso país e vir para cá. Hoje você consegue enxergar como afetou a sua geração. Os seus filhos hoje são os filhos que já não nasceram aqui, mas você olha para eles, caramba, esse menino é americano, olha o inglês dele, já está te dando aula, né? Se afetou a sua geração por conta de uma decisão, positiva ou negativa, mas vai afetar a sua geração. Seria diferente se você tivesse ficado no Brasil, seus filhos crescendo lá? Claro que seria. Não quero falar assim positivamente ou negativamente, mas hoje os seus filhos estão bem, amém? Você vê que eles estão crescendo, que eles aprenderam a língua, e eles estão te ajudando já, porque eles aprendem muito rápido, né? O inglês. E o terceiro sinal, quando minimizamos ou justificamos a perda de que Deus nos deu, está no versículo 32.
Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? De que me vale o direito de primogenitura? Ele minimizou, ele justificou esse direito. Ele fez pouco caso, ele não deu valor, ele não deu importância. Esaú desvalorizou a herança e justificou a troca com a necessidade do momento. A necessidade do momento era matar a fome. Família vendem heranças quando não enxergam o valor no que Deus deu ou usam crises como desculpa para abrir mão do sagrado. Em Oséias 4,6 diz assim, o meu povo parece por falta de conhecimento. Perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, falar em geração, falar em colocar a geração espiritual à venda, isso é muito forte, é muito pesado. Porque uma coisa que o inimigo luta contra é a sua e a minha família. Porque ele sabe, ele consegue ver lá na frente os frutos. Ele não quer destruir só o agora, não. Ele quer destruir o amanhã, ele quer destruir lá na frente, ele quer destruir o depois. Teve uma fase na nossa vida, eu e o Júnior, a gente tem mais de 30 anos de casado. É 33, irmão? Me ajuda. 33, né? É a mente. Você vai fazer 32, tá certo. 33 anos de casados. Quando a gente casou, eu tinha 16 anos, ele tinha 19. Uma criança, né? Casando, né? Criança. E tem uma adolescente aí. Eu não gosto de contar muito essa história para adolescente, não, porque ela não serve como exemplo. Não pega. Não pega. Porque hoje você olha assim, 33 anos de casado, né? O mais velho, pastor. O mais novo casado, serve na igreja dele, lá na igreja local dele. Ai, que lindo, que bênção. Mas ninguém sabe o caminho, como foi. Quantas vezes a gente já se separou? Quantas vezes a gente quis abrir mão da nossa herança? Por muitas vezes a gente chegou a se separar. Como diz o meu digníssimo esposo, um espírito de vacilação tomava conta, e a gente já se separou algumas vezes, mas na misericórdia do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós voltamos. Mas muitas vezes eu me pego pensando, o que seria da minha casa hoje, da minha família, se nós tivéssemos nos separado lá atrás, quando os meninos eram pequenos? Será que hoje eu estaria aqui? Será que hoje o Felipe seria um pastor? Será que hoje o Fernando estaria casado, servindo na igreja dele? Por conta de uma atitude errada, de uma decisão errada. A geração toda estaria bagunçada. Tá lá no livro. Quem quiser. Depois de ler lá, que a história está toda lá. O milagre que Deus fez na nossa casa e na nossa família. Qual é o sinal que eu estou, gente? O terceiro? 3. Não, já li o 4? Vou para o 4. Quando decisões espirituais são tomadas sem consultar a Deus. Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito à primogenitura a Jacó. Ele não consultou o Senhor, ele não orou, ele não pediu orientação, ele não pediu ao Senhor uma direção naquele momento. Vocês conseguiram perceber como era importante esse direito de primogenitura? Eu não vou mais falar não, porque vai confundindo. Era esse direito que ele tinha, essa herança espiritual que ele tinha. Não era só o direito de ser o filho mais velho, o primogênito, não era só isso. Ele tinha o legado, ele tinha a herança espiritual, ele tinha a bênção do pai dele, a bênção do avô dele. Ele vendeu uma coisa muito grande, com muito significado, por uma coisa
mínima, pequena, uma coisa de momento. E às vezes a gente quer abrir mão da nossa casa, da nossa família, porque simplesmente os filhos dão trabalho, porque a esposa não me compreende mais. E casa dá trabalho. Não dá trabalho? Educar dá trabalho. Criar um outro ser humano dá trabalho. Implantar nele valores, princípios, dá trabalho. Eu sei que não é fácil, mas a gente não pode abrir mão disso. A gente não pode abrir mão da nossa descendência, da nossa geração, porque a gente não quer se dar o trabalho. A história que eu contei no começo do dono do sítio, ele queria abrir mão daquele trabalho, do trabalho do dia a dia, que é o que cansa. A rotina do dia a dia cansa. Acordar de manhã, botar a criança na escola, arruma a criança, e bota para tomar banho, bota para escovar dente, e leva a criança no ponto, e a criança chega, e dá comida, e senta, faz dever. Isso dá trabalho, essa rotina. Arrumar a casa, cuidar do marido. Marido cansa, desculpa, maridos. Mas marido às vezes cansa. Como a gente também, esposa, às vezes cansa. Né? Cansa. É esse trabalho do dia a dia que às vezes a gente quer colocar a nossa herança, aquele bem que a gente tem mais precioso, à venda, que é abrir mão. O marido cansa, mas quantas vezes a gente também não é chata? Às vezes eu falo para mim, né? Não falo para ele ouvir. Eu falo, meu Deus, eu não me suporto. Se eu fosse casada comigo mesmo, eu me separaria de mim. Como eu sou chata. Eu não falo para ele, não. Falo só para mim, entendeu? Aquele momento. Como eu sou chata. Mas esses são as pequenas coisas, são as coisas do dia a dia. Tem coisa muito maior, com valor, que você consegue passar por tudo isso. Sabe, faz por menos. A gente às vezes faz por mais. A gente faz por mais, às vezes uma coisa pequena dentro de casa, que tem como ser resolvido, que tem que ser como conversado, ou até deixa para lá, não vou me importar com isso. Às vezes uma coisa pequena gera uma discussão imensa. E essa discussão imensa gera um problema para a semana, para o mês, porque o casal, a esposa dorme de bico, não quer mais namorar, e aquilo ali vai rendendo, uma coisa que se você tivesse feito por menos, não tivesse dado tanta importância, não teria chegado a esse ponto. Às vezes a gente precisa abrir mão do nosso, sabe? A gente é cheia de razão. Não, mas eu tenho razão. Eu já falei que eu não quero. Ele fez, eu já conversei. A razão é minha, eu não abro mão. A gente não quer abrir mão da nossa razão. A gente sempre quer ter razão. E quando você vai ver, você arrastou um problemão. Já viu aquela bola de ferro que a gente vai arrastando? Você está arrastando aquela bola de ferro porque você simplesmente não fez por menos. Porque a gente não fez por menos. Agora o sinal número 5. Quando seguimos em frente como se nada tivesse acontecido. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Dá até para ler assim, né? Com mais ênfase. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Ele perdeu o direito e fez como se nada tivesse acontecido. Uma coisa séria. Ele entregou para o irmão dele. Aquele direito da herança espiritual. E ele simplesmente deixou para lá. Às vezes a gente tem algumas atitudes na nossa vida, a gente toma algumas decisões sérias, e a gente simplesmente vai agindo como se nada tivesse acontecido. Famílias vendem herança quando ignoram pequenas concessões e deixam o tempo corroer valores espirituais.
A gente fala que é ditado, né? Que o homem semear também colherá. Mas não é um ditado, ele está na Bíblia. Ele está em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, a Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. É bíblico. Às vezes a gente pensa que é só um ditado popular. Mas não, é bíblico, está aqui. Existem consequências. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E tem heranças que a gente perde, heranças espirituais que não tem mais como a gente resgatar. Não tem mais. Tem coisas que a gente vai perder, como Esaú perdeu, deu a Jacó, ele não restaurou mais. Ele perdeu. Lá na frente, a gente vai ver que ele e o irmão, eles se reconciliaram. Se você ler aqui no livro de Gênesis, mais na frente, eles se reconciliaram. Mas a primogenitura, ele não teve de volta. Ele continuou sendo o filho mais velho. Ele teve a primogenitude. Mas a herança familiar passou para Jacó. Ali de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. Esaú foi pai de uma nação, os Edomitas. É isso, pastor? Estou certa? Foi pai de uma nação. Jacó foi pai de Israel. Ele continuou sendo mais velho? Claro que ele continuou sendo mais velho. Ele era o primogênito. Mas aquela herança familiar do avô deles, ele perdeu. Por causa de de um prato de lentilha. As consequências da postura de Esaú para a família. Se a gente abrir lá em Hebreus 12, vamos lá um pouquinho, vamos dar um pulinho lá, em Hebreus. Hebreus 12, no 16. Aqui em Hebreus, a gente vai ver que Gênesis revela a decisão impensada. Gênesis fala para a gente de uma decisão impensada. E Hebreus vai revelar as consequências irreversíveis. Diz assim, ó. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aqui, Esaú é chamado de profano, que significa alguém que não valoriza o que é sagrado. A história aconteceu lá em Gênesis e é citada aqui no livro de Hebreus. E ele foi chamado de profano, porque ele não valorizou o bem mais precioso dele, ele não valorizou o que é sagrado. O autor relembra o ponto central da história, por um prato de comida, por um prato de lentilha. Uma necessidade do momento. Aquela fome era na hora. Como eu falei, ele não iria morrer. Estou morrendo de fome, ele não iria morrer. Mas por uma necessidade momentânea, ele entregou a sua herança espiritual para o seu irmão. O autor escreve aqui para alertar o povo dessa época, para não abandonar a fé, para não trocar Cristo pelos prazeres do mundo. E Esaú aqui, ele é citado, não como exemplo negativo, né? Do que não fazer, mas não como exemplo positivo. E as consequências são a perda da herança espiritual, quando ele abriu mão. O prejuízo na unidade familiar. Imagina, eles viraram rivais, esses dois irmãos. Tu imagina a bagunça que ficou nessa casa? O pai e a mãe, entre os dois irmãos rivais. E isso foi se arrastando por anos.
Eles lá na frente, eles vão se reconciliar. Mas até acontecer esse encontro dos dois, eles eram rivais. Foram exemplo negativo para os filhos. Um arrependimento tardio e consequências irreversíveis. Esaú chorou depois, mas não conseguiu reverter essa perda. Decisões impulsivas podem gerar dor e oportunidades perdidas para toda a família. Uma decisão nossa não é só a gente que colhe. Quem está do nosso lado colhe também. Colhe junto. E dói muito você olhar e ver que por conta de uma decisão sua, a sua família foi toda afetada. Seus filhos, sua esposa, seu marido, por conta de uma decisão sua. Se você for ler aqui, Esaú, ele foi abençoado depois. Porque nós servimos a um Deus que perdoa, mas aquela herança espiritual ele não teve de volta. Ele foi pai de uma nação, ele teve heranças humanas, né, materiais, coisas materiais, mas a espiritual ele não teve. Quem pegou, quem ficou, foi o irmão Jacó. A herança não se perde de uma vez, ela é vendida aos poucos, em pequenas concessões. Decisões impulsivas podem levar a arrependimento tardio, conflitos familiares, perda de liderança e legado espiritual, prejuízo para futuras gerações. Eu tenho certeza que você lembra de alguém que você olha que fulano teve. Olha como está a minha casa hoje. Olha como está o que aconteceu com a minha família. A minha mãe, ela contava uma história que eu não tive herança espiritual. Nem financeira, gente. Tive herança, não. Nem financeira, nem espiritual. Mas a minha mãe conta da parte financeira, né, material, que o meu avô, ele vivia de troca. Vivia de troca. Trocava, às vezes, casa por passarinho. Tem uns passarinhos caros, né? Eu não entendo nada disso, não. Mas eu sei que tem. Inclusive, lá perto de casa, um cara até morreu por causa de um passarinho, não foi? Por causa de um passarinho. Então, meu avô, ele vivia de troca. Eu lembro do meu avô, que ele tinha muito passarinho. Vários passarinhos em casa. Tinha um negócio lá de uma araponga que ficava pitando na nossa cabeça. Tinha um monte de passarinho. E ele trocava. Então, minha mãe conta que ele já morou em casas muito boas. Já teve casas boas. Ela contava de uma casa em Guapimirim, que a casa era muito boa, tinha um terreno muito grande, o rio passava nessa casa. A gente pensa, nossa, que legal, né? Era enorme a casa, o terreno muito grande, passava um rio. E ele se desfez dessa casa, ele vendeu, trocou lá pelo passarinho, e no final da vida dele, ele terminou numa casinha lá em Teresópolis, numa comunidadezinha, uma casinha pequenininha, que quando você subia o morro assim, ó, quando tu subia, aí já tinha cavalo, cachorro, galinha, o negócio era esquisito, era feio. E ele terminou nessa casinha, consequência de atitude errada. Não foi na história de Olavo Bilac. Ele não pediu lá o Olavo Bilac para escrever o texto para ele. Então, no final, ele perdeu. Então, eu não tenho uma história de herança familiar, nem material e nem espiritual. Eles não deixaram isso para mim. Mas a partir de mim, também não tive material para deixar, mas hoje eu tenho a espiritual. Você hoje pode não ter a material, você olha, caramba, eu não tenho a material, mas você pode deixar a espiritual na sua casa. Deixar o legado, deixar os valores, deixar os princípios para a sua família. E falar assim, a partir de mim, a partir de agora, eu vou deixar um legado para minha família. Eu vou deixar uma herança para minha família. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou mostrar o caminho para minha família. Amém? Não negocie no momento da fome aquilo que Deus planejou
para gerações. Deus tem uma história linda para você e para a sua geração, para você e para a sua família. Só que o diabo, ele quer o tempo todo te roubar isso. O tempo todo. Ele vai lançar coisas para você desistir da sua casa, para você desistir da sua família, para você desistir de tudo. E lá na frente, você chorar e ver as consequências. Hoje, Deus não está falando para te condenar, mas para interromper a venda. Deus não está te condenando hoje. Deus, ele te perdoa, mas ele quer interromper a venda. Se você colocou a sua família à venda, a sua herança à venda, é tempo. Dá tempo. Ainda é tempo de você resgatar e tirar o anúncio. Aliás, nem colocar, né? Nem colocar o anúncio lá à venda. Olha com os olhos do Senhor. Olha com os olhos espirituais. A bênção que você tem na sua casa, que é a sua família. Amém? Graça e paz, família. Eu sou a pastora Silene. Obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar para mais um amigo seu. E aqui embaixo vai estar passando mais outro vídeo, mais outro culto para você estar ligadinho conosco. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um beijo, um abraço. Tchau.